Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje vamos conversar sobre o desenvolvimento de Praia Grande e o cenário econômico e político. Nossos convidados, Alberto Mourão, empresário e ex-prefeito da Praia Grande, e André Orsini, empresário e CEO do Complexo Logístico Andaraguá. Muito obrigado pela presença. Mourão, além da sua grande competência e dedicação, o planejamento e a continuidade foram dois pontos cruciais para que Praia Grande se transformasse na cidade que é hoje. Bom, primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui no programa, Barroso, e para mim é importante participar dos programas que possam levar uma mensagem para a sociedade. A gente precisa cada vez mais dialogar, né, com todos os segmentos. Então, a minha presença aqui é gratificante. Dizer para você que é óbvio que quando você tem um processo de reestruturação numa cidade, ela passa obrigatoriamente por um processo de planejamento. Não há como, não tem como governar, não tem como administrar a sua empresa, não tem como fazer nada sem planejamento. Isso é uma coisa tão clara, mas na verdade não fica clareza na administração pública. Parece que a coisa pública tem que ser gerida de uma forma muito empírica, e isso não pode acontecer. O resultado é que nós fizemos um plano estratégico de longo prazo, o primeiro plano, depois revisamos isso, ter felicidade de voltar, fazer um segundo momento, e fiz o terceiro e deixei o quarto plano estratégico já aprovado. Então, na realidade, e cada um fazendo a execução de parte desse plano, e eu falava muito uma coisa, Barroso, o mérito não é só de quem fez, aliás, é o menor. É de quem executou, a capacidade dele gerar caixa, a capacidade dele gerar o ambiente adequado de harmonia para poder tirar do planejado a ação governamental que a sociedade discutiu durante um período de formação de um plano diretor. Então, ambas as partes têm a sua virtude nesse processo. E às vezes a vontade do brasileiro, o administrador brasileiro que chega ao poder, ele afasta tudo que o outro pensava como se fosse do outro, não é da sociedade, para ir executar alguma coisa muito pequena, muito sem sincronia e que acaba desperdiçando recursos públicos. No Brasil, mais do que desvio de recurso público, nós temos desperdício de recurso público. E a continuidade, que você falou, do planejamento 1, 2, 3, foi também importante, apesar de ter alguns períodos que você não estava como prefeito, os que vieram, que sucederam, também seguindo o planejamento, que foi importante. Por isso que a gente vê Praia Grande do jeito que está hoje, uma transformação sensacional. Eu falava para meus filhos essa semana numa reunião na empresa aqui da construção civil também. E eu estava falando que administrar custo é fundamental. Eu posso ter o melhor projeto, no melhor local, eu formatei ele de acordo com a demanda local, quer dizer, dentro da elasticidade da demanda, mas se eu não administrar a obra, a operação da execução, eu não vou ganhar, né? A empresa vai ter problema, não está um retorno adequado nesse processo. Por quê? Desde a compra, desde a gestão da execução, desperdício de material dentro da obra é grande. Então você tem todo, não é simplesmente tudo no automático. A coisa não, se a vida fosse no automático, seria uma beleza, né? Mas não é. É por isso que a vida tem que ser vivida. Isso mesmo, né? Orsini, mais uma vez aqui, nosso programa, já está quase sócio aqui. Queria que você falasse da sua visão sobre o cenário atual da economia nacional e como empresariado e poder público poderiam agir para acelerar aí essa retomada pós-pandemia, né?
Barroso, primeiro agradecer você o convite, mais uma vez está aqui, ainda acompanhado do prefeito Mourão, né, eterno prefeito de Praia Grande, que marcou a história, né? A retomada econômica depende de uma estabilidade, né, Barroso? A gente ainda vive aí muita insegurança com relação ao emprego, a gente sabe que muitos empregos foram perdidos durante a pandemia, estamos começando numa retomada econômica, a instabilidade política gera insegurança de contratação, temos uma inflação que é real no Brasil, dá um exemplo, o preço da carne subiu 47% no último ano, então a gente está ainda com uma inflação que gera uma instabilidade econômica que para o investimento ainda é muito ruim. Eu acredito, tenho visto alguns economistas falar que segundo semestre será melhor. Eu ainda sou um pouco mais cauteloso. Eu acredito que o primeiro trimestre do ano que vem nós teremos um Brasil com um crescimento econômico um pouco melhor. Eu acho que esse segundo semestre vai ser realmente para arrumar a casa. Eu acho que muitas contratações agora que estão sendo feitas pós home office aí estão voltando, mas não vão voltar totalmente. As empresas estão se readequando num misto entre o virtual e o presencial. Isso é importante. Eu acho que o Brasil contratou mais de 600 mil mês, né, as microempresários individuais aí nesses primeiros 6 meses de 2021. Então eu vejo que o Brasil está se readequando à economia, mas quanto mais a economia se distanciar da instabilidade política, mais o Brasil vai crescer. Então, por isso que eu acredito aí que a gente ainda vai ter esses 6 meses próximos aí de um pouco de instabilidade, mas no ano que vem, no primeiro trimestre, nós teremos um crescimento econômico que vai dar uma segurança para a economia, para as contratações e para a geração de novos empregos aí que a gente tem aí nos últimos 18 meses aí uma perda muito grande, quase 16 milhões de pessoas desempregadas. Isso mesmo. Mourão, como você acha que o poder público, né, complementando, pode trabalhar em conjunto com o empresariado para essa retomada aí que essa retomada seja mais rápida? Acho que o poder público lê-se aí, poder judiciário, poder executivo e legislativo, não é? A gente sempre cobra só do executivo, mas medidas de estabilidade fiscal que o Congresso acaba querendo quebrar, criando medidas paralelas, pode gerar um sinal para o mercado de que o déficit público pode aumentar. Então é fundamental que o Congresso entenda esse papel dele, né? De austeridade. Afinal de contas, para que mandar um orçamento público para o Congresso? Para que você tem uma votação de uma matéria importante para manter o déficit público e, de repente, a gente vê o que a gente tem assistido nos últimos dias, um jeitinho brasileiro de dar uma guinada ao contrário daquilo que foi estabelecido como meta para sinalizar para o mundo, né, e trazer para nós uma estabilidade fiscal necessária. Então, esse é o primeiro aspecto. Depois, a segurança jurídica é fundamental, né? Essas decisões de cunho estritamente político podem levar ao investidor internacional a entender de uma forma que é uma republiqueta. Nós não precisamos passar pelo que nós passamos essa semana, onde nós somos chamar a República da Banana, né? Isso não é uma coisa muito boa para nós. Nós não podemos tentar pressionar o Congresso para votar de acordo com a pressão do Executivo também e o Judiciário também não pode pressioná-los também a fazer o que ele não deve. Eu acho que esse aspecto é que a gente tem que agora reorganizar esse processo, porque virou uma bagunça. Nós estamos numa guerra de narrativas nacionais. Então, assim, o poder público pode ajudar muito nesse processo. Eu costumo falar, se você você tem que criar um cenário, a condição adequada e deixa o setor privado fazer a coisa acontecer. Resumindo, se não atrapalhar, já está bom, né? Já está bom. Então, vejo que ele atrapalha quando a manifestação é inadequada e cria uma insegurança. Isso. Sinaliza para diversos setores. Que as pessoas têm a mania de falar assim, o mercado. Mas é a realidade, o mercado somos todos nós, é todo mundo que movimenta o processo produtivo mundial, nacional ou local e que se assusta com medidas e que espera que, né, as coisas se assentem para ele começar a tomar decisões de investimento novo. Então, esse é o papel que eu acho que o governo tem que fazer. Serenar, parar com os seus atritos. Muito bom, vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business.
Hoje estamos falando sobre desenvolvimento de Praia Grande e cenário econômico e político. Nossos convidados, Alberto Mourão, empresário e ex-prefeito de Praia Grande, e André Ursini, empresário e CEO do Complexo Logístico Andaraguá. Mourão, a construção civil ajudou a alavancar o desenvolvimento de Praia Grande ou foi o desenvolvimento de Praia Grande que alavancou a construção civil? Às vezes a gente confunde o que vem primeiro, né? Mas na realidade, se ela até passou. Eu fui candidato a prefeito a primeira vez em 92 porque a cidade chegou numa crise profunda. Nós perdemos a credibilidade, fizemos vista como uma cidade desordenada, uma vala de esgoto a cada 50 metros na orla marítima. Eu que sou do setor da construção civil, a gente tinha um valor muito aviltante de venda, era uma coisa assim, de sobrevivência. Por quê? Porque saímos do auge dos anos 70, quando éramos uma praia virgem, onde as pessoas que iam para lá procuravam uma praia mais distanciada da capital, por causa até pela ausência de acessibilidade que não tínhamos naquele período. E, de repente, quando chegou nos meados dos anos 80 para frente, aquela coisa começou de tal maneira, não perda de controle, e valas a céu aberto na periferia, com esgoto, 70 e tantos por cento das ruas sem pavimentação, 12, 15, 20% de rede de esgoto, enfim, era o caos, né? O caos total. Não se colhia lixo, na praia tinha montanhas de lixo na orla marítima. Então, quando eu vim para ser candidato, eu reuni um grupo de empresários, principalmente da construção civil, e disse, nós vamos ter que virar essa situação, nós precisamos mudar isso. Então, até que o primeiro governo foi um governo de até muita doação de obras para poder alavancar essa infraestrutura que se poderia fazer. Então, quando você fez um planejamento, discutiu um plano diretor, você reestruturou a cidade, você automaticamente fez com que a construção civil crescesse e gerasse milhares, como gera milhares de empregos. Da Baixada, nós representamos em torno de 35% a 40% de tudo que se produz na Baixada Santista em termos de habitacional. Então, e sempre foi assim, 700, 800, 1.000 metros de aprovação anual de construção. Eu acho que a construção civil, ela cumpriu o seu papel de ajudar a estruturar a cidade. Ursini, você já esteve algumas vezes aqui no nosso programa e falou sobre o projeto do Complexo Andaraguá. Como é que está a situação atual? Olha, Barroso, infelizmente ainda estamos lá paralisados, né, por uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual no ano de 2006, da qual em primeira instância foi julgado improcedente. No recurso ao tribunal foi dado a decisão da paralisação do empreendimento para que o projeto fosse revisto. Só que nesse tempo, entre 2007, que foi a decisão de primeira instância, e o recurso do Ministério Público, o projeto já tinha sido revisto pela CETESB, né, diminuído a área para 19% da área de ocupação, mas mesmo assim o tribunal manteve. A gente entrou com embargos declaratórios, né, na ação civil e estamos aguardando aí há um ano o julgamento do Tribunal de Justiça. Está paralisado lá. Os 3 desembargadores estão analisando o nosso recurso e a gente aguarda com ansiedade aí uma retomada. Infelizmente, a gente já tinha feito uma pequena parte da supressão de vegetação, que facilitou ações de invasão. A gente tem lá uma equipe de segurança grande para poder conter isso e uma equipe de biólogos, engenheiros florestais e engenheiros ambientais para poder continuar fazendo aquele trabalho de afugentamento de fauna, resgate de germoplasma. Isso tudo a gente continua. A gente tem um canteiro lá um viveiro de mudas, da qual a gente tem feito o replantio em várias partes ali, inclusive da nossa área, na área de preservação. Então é um trabalho que não para, mas infelizmente a gente ainda depende dessa reversão judicial para poder continuar o empreendimento, por enquanto paralisado. Mas você já tinha, inclusive, obtido algumas licenças. Sim, a gente ambientais, tem. Porque o mais complicado ali, eu acredito que seja a licença ambiental. Sim, Era uma área que foi invadida por índio, uma área indígena. Não houve a invasão por parte dos índios, né, mas houve uma ocupação numa área que está localizada a 2 quilômetros da nossa área, não está dentro da nossa propriedade, mas por ter um raio de 10 quilômetros, a CETESB entende que há necessidade de fazer um processo de licenciamento dentro da FUNAI, que foi feito, né? A gente fez um acordo
de aquisição de uma área de 6 milhões de metros quadrados para que houvesse a transferência desses 48 indígenas que estão lá no local, mas a gente obteve a licença prévia, que foi essa de 2014, a licença de instalação, que foi essa emitida dia 12 de março de 2020, que permitia iniciarmos a obra, né? E aí veio essa paralisação. Então a gente aguarda aí essa reversão jurídica para poder reverter essa licença de instalação para continuar o empreendimento. É uma pena, porque esse projeto ia gerar aí quase 4 mil empregos diretos, indiretos e mão de obra. No total, 17 mil, né? Fora na fase de obra, 3.500. É um absurdo isso, a região perde muito com isso. Mourão, home office vem trazendo várias pessoas e famílias para morar aqui na região da Baixada e principalmente na Praia Grande, né? Como a municipalidade faz para atender essa demanda imediata dessas pessoas? Ou não aumentou tanto assim, porque esses turistas já frequentavam a Praia Grande? Na realidade, o impacto foi, no primeiro momento, é pequeno, né? Porque, na realidade, no processo de pandemia, estava a educação parada, então eles estavam em home office e também fazendo aula online. E aí, quem estava morando em Praia Grande, mesmo que viesse de São Paulo, estava nesse processo do digital. Acredito que, com a vinda de mudança de local, que vai acontecer definitiva, a matrícula vai aumentar a partir do ano que vem. Há uma mudança comportamental. Muitas pessoas já perceberam que conseguem trabalhar em casa, se estão sentindo com facilidade de controlar algumas coisas que elas não controlavam. Isso vai acabar... e as empresas perceberam que há maior produtividade em alguns setores, né, específicos. Na área da informática é um dos mais fortes até, muito, muito forte. E eu acredito que essas pessoas vão acabar trabalhando muito em casa, incentivado pela empresa, aí vão optar por morar não mais na capital, vão optar por morar no litoral, no interior, e vão acabar pressionando por demanda na área de saúde e educação. Então, há um reflexo que nós não podemos mensurar o tamanho dele, mas virá sim, sem sombra de dúvida. Você percebe no dia a dia da cidade. Você mora numa cidade turística, Santos, Guarujá, qualquer uma, mas quem olhar para os prédios, fora da temporada, viu mais escuro. Hoje tem mais luz acesa, durante a temporada, fora da temporada. E a rotina de praia. Antes você tinha uma praia vazia, fora da temporada você tem mais. Mas eu queria pegar um gancho só na fala do André e na pergunta que você me fez anteriormente. Como é que o poder público pode, né? E para dar um exemplo mais fácil para as pessoas entenderem. Quando você vê uma licença ambiental, não é uma questão de você ferir o meio ambiente, degradar o meio ambiente, violentar. Eu sou um defensor da questão ambiental, até porque é a sobrevivência do ser humano, né? É a nossa sobrevivência, em todos os sentidos. E a questão ambiental também virou agora um foco dado de quem consome o produto em todo o mundo. Então, especificamente o Brasil que exporta, ele tem que ter essa preocupação de não usar o trabalho, as áreas, degradar o meio ambiente para produzir e querer achar que vai vender, que as pessoas estão sendo mais críticas disso. Mas, Barroso, eu falo há muito tempo, nós temos que criar, e aí está, um marco regulatório de licença ambiental. Parece que é tão óbvio, mas alguém vai falar, mas já tem. Não. A partir do momento que você não estabelece dia para cada ator entrar, dia para o Ministério Público opinar, dia para que ele possa propor, prazo para ele propor, para cada um falar no processo de licença ambiental, a gente vai dizer assim, você não pode, depois que a licença esteja quase terminando, aparece lá a FUNAI para falar que ela tem que ser ouvida. Não, ela tem que ser ouvida naquele horário. Então, eu acho que é que nem um grapo-ave, tem que ser assim, todo mundo junto. Quantos institutos tem naquela região? Porque você tem diversos institutos que têm que opinar. Instituto da Mata Atlântica, da Floresta Tal, do Chico Mendes, do Chico não sei o que lá. Isso aí, cara, é que cria burocracia. Então, se a gente estabelecer regras clarinhas, que nem um Código de Processo Civil, aí a gente vai falar assim, não, agora tem dia e hora para terminar essa licença. É inadmissível que você passe 15 anos para fazer uma licença ambiental. Absurdo. Não dá. Não existe essa possibilidade. Não há nenhum cidadão que traga investimento para o Brasil desta maneira, porque ele fica temerário. E o dinheiro não fica esperando muito tempo. Esse dinheiro tem janelas de oportunidade. Ele está ali. Não deu, o negócio não está saindo, ele vai aproveitar outro negócio. Voltou a ter uma oportunidade. E aí nós vamos voltar a falar mais uma coisa, só para
cutucar mais um pouco. Nós estamos no momento do e-comércio, nós estamos num momento de que 30% de tudo que se vender vai ser através do e-comércio até 2025, por aí, por perto disso. A gente sabe o quanto cresceu essa atividade na pandemia e agora não tem mais retorno, porque nós nos estruturamos para isso. A Alibaba, a Amazon e todos os grandes do setor vão montar suas centros de distribuição, vão reestruturar. E aí, um aeroporto do porte com 2 quilômetros, um complexo daquele porte, é a oportunidade que a Baixada tem de ter sediado um grande complexo comercial na Baixada Santista. Então a gente precisa fazer o nosso papel, liberar aquilo para poder desenvolver a economia regional. É um absurdo, isso realmente é um absurdo. A gente tem que ir para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre desenvolvimento de Praia Grande e cenário econômico e político. Nossos convidados, Alberto Mourão, empresário e ex-prefeito de Praia Grande, e André Ursini, empresário e CEO do Complexo Logístico Andaraguá. Ursini e Mourão, como vocês analisam a atual situação política nacional e os seus desdobramentos para as eleições 2022? Como isso vai impactar na vida do empresário aqui no Brasil? Barroso, eu vejo assim, um momento muito triste da política brasileira, porque eu vejo um retrocesso, né? A partir do momento que você tem dois extremos brigando de uma forma até levando em razão questões pessoais, eu acho que não é sadio para o processo democrático brasileiro, né? Eu acho que a gente tem que discutir política sim, eu acho que tem que haver 2, 3 lados, mas a gente tem que ter ideais, não ficar brigando por picuinhas, como a gente tem visto aí os grandes nomes do cenário nacional brigando por coisas que são assim, pretensões pessoais e não pretensões coletivas, porque a política ela trata do coletivo e não do individual. Mas eu vejo com muita tristeza, eu acredito que até o ano que vem a gente consiga ter a esperada terceira via, né, do candidato, que a gente possa analisar, que nós como eleitores, nós aí como cidadãos brasileiros, possamos ter a opção de escolher candidatos que estejam focados com o objetivo principal, que é a sociedade brasileira. A gente tem que pensar sempre no quê? No desenvolvimento, no bem-estar, geração de emprego, saúde, alimento, comida na mesa, emprego, salário. É isso que o Brasil precisa, encontrar um candidato que fale essa língua, não que fique brigando por questões pessoais ou por objetivos próprios, independente do objetivo principal da nação. Mourão? Eu acho que nós estamos vivendo uma... Primeiro, nós criamos uma vítima, né, que é o outro candidato, por nós permitirmos que em algum momento, dentro do processo não só de julgamento dele, processo que transcorreu, fosse violentado alguns princípios de direito e que levou o Supremo a tomar a medida que tomou. Infelizmente, o mais leigo não entende esse sentido disso, e aí ele por vítima... Uma vítima que acabou virando agora um expoente do outro extremo. Do extremo lá de cá, nós também temos que parar com essa história do ataque constante, principalmente, me desculpe, a imprensa, porque aí está virando quase que uma coisa pessoal, e aí a impressão que tem o eleitor é que ele está sendo vítima e que ele quer fazer. E aí ele é mais um vitimizado do extrema-direita e o vitimizado da extrema-esquerda. E o centro gosta de construir esse papel. É muito legal, né? Em vez de fazer crítica, os caras que são candidatos aí no centro, eu não vou nominar nenhum, mas eles ficam batendo só nos dois. E em vez de dizer o que vão fazer e tentar dar luz à sociedade. Porque as pessoas que estão com esses dois extremos, elas querem luz. Elas estão lá porque eles são um imã que estão puxando com mais força para esse extremo do discurso deles radicais. Mas se a gente construir um discurso de coerência, de responsabilidade, de convencimento da sociedade para ela cair na real, e aí você vai construir uma terceira via responsável. Não, eu quero falar para vocês que eu quero um candidato que diga para mim o que vai fazer, né, o que ele pensa. Eu quero que ele me diga o que ele pensa sobre reforma política. Nós temos que fazer uma reforma política para valer. Não há sustentação de governo
com 43 partidos. Isso é uma utopia, ninguém nenhum no mundo. Não existe possibilidade disso. Nós temos que ter uma reforma política que dê condições para que 7 partidos, em média, não vai dizer fixar 7, mas as regras sejam tão claras que a gente volte para um equilíbrio, para que quando o presidente sentar para compor o governo, ele consiga compor. Senão nós vamos ficar que nem Israel. Passou quantos anos que não conseguia fechar o acordo? É isso. E aí sai do fisiologismo para um programa, para um pragmatismo. Então, reforma política. Eu quero saber o que ele pensa sobre reforma fiscal, o que ele pensa sobre reforma tributária. Afinal de contas, nós estamos fazendo um arremedo tributário. É bem diferente. Num país onde 18% de economia informal, enquanto o mundo todo só tem 7%, 6% de economia informal, nós temos 10% do PIB sem tributação. E nós estamos tentando onerar mais uma vez quem já paga, em vez de buscar quem está lá, na informalidade. E buscar também quem está na sonegação, que não tem a ver com a informalidade, e buscar quem está na elisão fiscal, para que a gente possa falar assim, bom, agora eu consegui o dinheiro e não estou colocando na carga de novo dos mesmos. É isso que nós temos que fazer. É fazer uma reforma sistêmica e voltada para uma economia moderna. Se nós estamos vivendo no mundo do e-comércio, nós temos que ter um sistema tributário mais eficiente, mais inteligente, né? mais moderno. E a gente não está pensando nisso. Então, eu quero que esse candidato me diga para mim qual é o seu pensamento. E aí, nas outras áreas da educação, não há desenvolvimento econômico sem educação. Educação não é gasto, é investimento. Eu quero saber o que ele pensa. Eu quero saber o que ele pensa sobre saúde. Eu quero saber o que ele pensa sobre a infraestrutura brasileira. Eu não quero saber que ele está batendo no cara. Eu não quero no A e no B. Para com isso. Porque esse candidato é o ideal. Esse ideal eu não vejo, eu não enxergo ninguém no Brasil, sinceramente. Você, em 30 segundos, para a gente terminar, você atua em diversas áreas aí como empresário, né? Como é ser empresário no Brasil? É acordar rico, terminar pobre, ou acordar pobre e terminar rico. O Brasil não é para amador, como diz a frase, é para profissional. A gente tem que inovar e se recriar todo dia. E é para quem está disposto a frequentar esse jogo, não é para alguém que esteja querendo estabilidade. Ser empresário no Brasil é se reconstruir todos os dias. Ainda mais com a insegurança política e jurídica que a gente tem, que a gente comentou um pouco. Bom, você sobrou 15 segundos. O que é ser empresário no Brasil? Ser extremamente criativo. Se você não for criativo, você não sobrevive nesse processo empírico de administração pública que reflete no setor comercial. Bom, quero terminar o programa aqui dando os parabéns para Roberto Mourão, prefeito que realmente mudou a história de uma cidade. Eu tenho o Mourão como ídolo em termos de planejamento, em termos de gerenciamento e de político. Então, quero dar os parabéns para o Mourão, agradecer a presença, o Ursini, que já é um amigo da casa, agradecer a audiência do nosso telespectador, dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Ingeplus Construtora e Incorporadora.